É um prazer que para mim se renova todas as vezes que eu tenho a chance de olhar direto para quem quer que diretamente esteja me olhando aí. E eu quero aproveitar e dizer o seguinte: na semana passada eu falei sobre a diferença que existe entre você crer em Jesus mesmo, conforme o Evangelho, segundo o Evangelho, conforme a única fonte histórica de descrição de quem ele é, como ele é, o que ele ensina, e a diferença entre a fé que se estabelece em Jesus a partir do Evangelho, a partir de quem Jesus diz acerca de si mesmo, ser ele, e o que o povo diz, o que os outros dizem. Nós vimos lá em Mateus 16, como a pessoa às vezes equivocadamente está seguindo um Jesus que não existe, que é uma construção de terceiros, que é uma produção religiosa, como em geral é o que acontece. Eu tenho insistentemente dito que não existe nenhuma semelhança entre Jesus, segundo os Evangelhos, e a construção do cristianismo inteiro acerca dele. Veja se o Jesus dos Evangelhos se parece com aquilo que se faz em nome dele. Veja se ele tem cara dessa loucura, dessa maluquice, dessa exploração, dessa vendilhonice, dessa ação de marketing. Veja se ele tem alguma coisa a ver com essa avidez e essa luxúria e esses caprichos e essas mecânicas e esses sistemas. Tudo isso é invenção humana. E você corre o risco de estar seguindo um fantasma e não a Jesus. De estar seguindo uma invenção, uma projeção, um joguinho de videogame que você vai domingo apertar o botãozinho, brincar com o joystick lá, para ver se brinca, se cria um Second Life usando o nome de Jesus, e não é assim. É por isso que você diz: por que eu amo a Jesus, sirvo a Jesus, a minha vida é sempre esse buraco, é sempre essa angústia, é sempre sem paz? Porque você está seguindo só o apelido dele, só o nome dele, mas não está andando com ele. Até hoje talvez nunca o tenha conhecido. Quem de fato o conheceu não tem mais medo de morrer, não tem mais medo de viver, não tem mais medo de amar, não tem nenhuma resistência em perdoar, confia, anda em fé, não interpreta a vida por dilúvios, nem chuvas de pedra, nem raios, nem relâmpagos, nem acidentes, nem calamidades. Não fica esperando que para si haja um tratamento VIP da parte da existência. Ao contrário, quem conhece a Jesus sabe que o reino de Deus se implanta dentro de nós, que a paz que ele oferece não é como o mundo a dá, feita de tratados e acordos pueris que desvanecem. A paz que ele dá excede a todo entendimento, é no coração, é ultra circunstancial. E fica sabendo também, quem de fato o conhece, que não existe caminho nenhum que realize o bem do Evangelho em nós, apenas porque a gente passa o dia repetindo uma mantra, dizendo Jesus socorro, Jesus socorro, Jesus socorro, Jesus socorro, quando o Jesus a quem você se refere não tem nada a ver com o Jesus do Evangelho. Às vezes você está pedindo ajuda a ele que você deveria pedir à máfia, aos traficantes, a um grupo de bandidos que você contrate. Tamanha é a distância entre a sua consciência de quem Jesus seja e quem Jesus de fato é. Eu espero que você esteja entendendo isso, eu não quero ser chato.
nem ser exaustivo, mas eu sinto uma obrigação espiritual de repetir isso para ver se entra na mente e no coração de alguém. No dia de hoje, eu tenho um texto ilustrativo para que eu continue a falar o que eu tenho dito esse último mês, apenas mostrando a você um aspecto um pouco diferente da mesma coisa. Está aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, e eu estou sem óculos, vou ler com uma certa dificuldade, mas preste atenção. Aqui se diz que Paulo tinha chegado na região da Macedônia, na cidade de Filipos. Está hoje ali na região da Grécia. No passado havia determinadas distinções de natureza política entre esses dois ambientes, Macedônia e Grécia, conquanto sempre tenham sido entes históricos e culturais irmanados. Hoje faz tudo parte de um único país. Naquele tempo, não. Paulo estava lá, encontrou uma mulher que era da cidade de Tiatira, que é hoje na Turquia, mas naquele tempo fazia parte do que o Império Romano chamava de mundo greco-romano, Ásia Menor. E Paulo prega essa mulher de Tiatira chamada Lídia, que era uma vendedora ambulante de púrpura, que era um material extremamente precioso naqueles dias, e ele, ao pregar a ela, ela abre o coração, crê em Jesus, e ela veio a ser batizada, ela e toda a sua casa. Aí na sequência se diz que Paulo ia sempre para o mesmo lugar, à beira de um rio, que está até hoje lá na região, porque ali havia sossego. E a razão pela qual ele procurava aquele sossego era para ter um cantinho para orar com alguns amigos todos os dias. E quando ele ia para esse lugar de oração, Lucas, que é o autor, escritor do livro de Atos, diz, se incluindo no processo, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Era uma coitadinha que ou tinha um espírito de adivinhação, conforme está explicitamente dito aqui, ou tinha uma mistura, uma paranormalidade que lhe permitia ler mentes, e que naqueles dias, se alguém fosse dotado de alguma coisa assim, já era imediatamente encaminhado para o caminho da feitiçaria, da adivinhação, da bruxaria e da sobrenaturalidade perversa. Como acontece entre nós até hoje. O fato é que a coitadinha era explorada por homens. E ela já deveria viver há muitos anos assim, lendo mentes, dizendo futuros, lendo mão, adivinhando coisas, contando segredos. E quem é nesse mundo pagão, sem fé, sem Deus, sem confiança, sem instrução no Evangelho, sem aquela determinação de andar pela fé, sem querer saber nada sobre o dia de amanhã, confiando em Jesus, que disse, não andeis ansiosos de coisa alguma, e disse, basta cada dia o seu próprio mal. Quem é que deseja realmente andar sem nenhum vislumbre do futuro, confiando que o futuro será cuidado pelo Senhor, que qualquer antecipação do futuro não faz bem à alma humana, só gera ou ansiedade ou gera um karma, é o que em inglês se chama de self-fulfilling prophecy, que é aquela profecia que o indivíduo passa a viver para cumprir. Só porque disseram que vai acontecer um dia, ele agora já desde hoje se prepara para fazer aquilo acontecer, às vezes contra tudo de bom na vida dele. Só porque um maluco falou em nome de Deus ou em nome do sobrenatural, que assim será. Mas o fato é que você que está aí
tem um pezinho nesse negócio, por mais liberto que você seja. A maioria das pessoas que eu conheço, basta que a vida fique um pouquinho difícil, que a primeira coisa que elas querem é saber logo amanhã como vai ser. Então procuram um adivinhador, um paranormal, um médium que se preste para esse tipo de serviço. Ou, no meio cristão, as filas das profetisas. Algumas até começaram como pessoas sinceras, profetizando genuinamente. Mas depois a pressão daquela fila vai aumentando, gente querendo saber, querendo saber. Daqui a pouco a mulher, tendo profecia ou não tendo profecia, começa a inventar profecia. Daqui a pouco ela já começa a se servir do que ela capta, do que ela entende, do que ela captura. Daqui a pouco ela está assim na mente, na carne. Depois disso ela já está na venalidade. Depois de um tempo ela já está bruxificada sem sentir. Porque a grande maioria das pessoas gosta de um oráculo. Gosta que eu aqui desse uma tremida e dissesse: eu estou vendo uma mulher sentada agora num sofá marrom, de pelo amarronzado, macio, me vendo, chorando muito, porque ela mesma seguiu a pessoas desse tipo, acabou que entregou o que tinha, tomou decisões erradas, perdeu o marido e hoje está numa imensa solidão, frustrada e angustiada, sem saber o que fazer. E eu digo a você, minha querida, e aí lhe diria algumas coisas. Você sabe que se eu fizesse isso aqui, nessa mesma hora que eu falei isto, aí onde você está, considerando que neste momento que eu estou falando, quem está me ouvindo está em Brasília, e essa é uma cidade de alguns milhões de habitantes, e eu sei que existem milhares de pessoas me vendo agora, no mínimo, umas 20 pessoas se identificaram na mesma hora com que eu comecei a falar. E houve até gente que pensou que eu estava tendo uma revelação e falando diretamente para a pessoa. Você veja como é fácil sugerir, induzir e enganar. Porque existe uma predisposição no coração da maioria de querer um carteadinho que diga como vai ser o dia de amanhã, de querer uma contravençãozinha espiritual para, deixa eu dar uma olhadinha aí onde ninguém viu ainda. A maioria quer viver assim, busca viver assim. É por isso que gente desse tipo é tão explorada. A coitadinha tinha até senhores, tinha até os gigolôs do paranormal vendendo os serviços. Tinha se tornado escrava de uns exploradores. No caso aqui, são alguns homens explorando o dom da mulher. Entre nós, às vezes, a gente vê a mesma coisa acontecendo no ambiente explicitamente paganizado, tanto quanto você vê acontecendo no paganismo da chamada igreja, onde pessoas ficam a serviço dos interesses e dos caprichos de centenas que acham que ela tem que ser a adivinhadora dos caminhos dessa pessoa. E se você é uma pessoa com esse tipo de dom, para o bem ou para o mal, seja lá o que for, porque essas coisas também se manifestam para o bem, não só para o mal, tome cuidado, porque você pode se tornar escrava do diabo, se deixando conduzir pelo capricho das pessoas, querendo usar você como se você fosse um telefone com entre elas e a sobrenaturalidade. Pare com isto, se você é a pessoa. Mas de fato o que eu quero falar aqui não é sobre quem possa ser essa pessoa que esteja me vendo e ouvindo hoje, em qualquer das circunstâncias, ou esperando uma coisa que revele o futuro ou o dia de amanhã, ou o pobre coitado que, tendo qualquer dom ou dotação, ou qualquer coisa nesse sentido, venha sendo explorado diabolicamente. Na realidade, o que eu quero dizer é o seguinte: é como uma pessoa sem o Evangelho, sem o discernimento espiritual de Jesus, sem a mente de Cristo, a maquete dos pensamentos de Jesus na mente,
é enganável com uma facilidade imensa diante desse tipo de coisa. Às vezes eu vejo, o cara é psiquiatra, mas quando ele sai do consultório angustiado, e se a amante dele diz que está com uma angústia semelhante, que ela conhece uma pessoa nos arredores da cidade que pode dizer uma palavrinha, o psiquiatra que acabou de tratar lá de um monte de problemas que ele atribui a disfunções mentais, vai fazer uma fezinha, algum chão e algum terreiro por aí. Às vezes eu vejo, o cara é advogado, é uma águia, dá nó em pingo d'água, mas ele vai fazer parte de uma fila de algum médium espetacular em alguma periferia da cidade, porque ele não quer perder a chance de se imantar de alguma magia que o proteja para os negócios, para qualquer coisa. Eu poderia sair multiplicando indefinidamente esses exemplos, você sabe disso. O fato é que a maioria esmagadora não aguenta um arrepio, um tremor ou uma declaração de qualquer coisa que aparente ser para além do conhecimento normal que os outros humanos possuam. Quem quer que ofereça isso vira logo um semideus. Diante de gente, às vezes, que empresarialmente é super resoluta, cientificamente é definida, do ponto de vista das objetividades do trato da vida são muito simples e claras, mas o paganismo dessa necessidade está tão infiltrado que o cara não resiste e quer saber. Aí entra frequentemente numa furada, porque veja o que acontece. Paulo estava indo orar com os amigos. Todos os dias ele passava naquele lugar, a caminho daquela prainha à beira do rio, e esta moça estava lá, e o que ela dizia? Ela gritava em voz alta para todos os que quisessem e pudessem ouvir. Eis aí, dizia ela, servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Eu pergunto a você, se você é um pastor, um padre, um sacerdote, um guru, seja lá o que você seja, se você é do tipo que precisa que os outros creiam que o que você é, faz e apresenta é genuíno, legítimo e verdadeiro. Honestamente, se você estivesse indo para um lugar de oração, se você é um pastor, ou coisa do gênero, ou se você é um sacerdote católico, estivesse indo a uma missa, ou se você é um guru e estivesse indo a um lugar de meditação, e quando você passasse todos os dias, houvesse ali alguém que dissesse em praça pública: eis aí o servo do Deus vivo, sigam-no porque ele ensina o caminho da salvação, o caminho da vida, ou o caminho da harmonia, ou o caminho do equilíbrio, ou o caminho do que quer que você diga que é a coisa importante que os outros têm que ter e você oferece. Me responda como homem, não como menino. Você não ia ficar extremamente enfatuado? Com certeza eu lhe diria o seguinte, para não falar nem do guru, nem do sacerdote católico, nem do médium, nem de qualquer um, ficar só no âmbito onde eu particularmente passei mais de 30 anos da minha vida, que foi no meio chamado evangélico, eu diria o seguinte: 98, 99% dos pastores que eu conheço iria passar e iria dizer: aleluia, glória a Deus, Deus te abençoe, minha filha. E no coração dele, se ele for discreto, a maioria não é, mas se ele for discreto, no coração dele ele vai dizer: puxa, que legal, o mundo espiritual me reconhece, sabe que eu sou um homem de Deus. Se ele não tivesse nessa descrição, e infelizmente muitos não a têm, ele já iria virar para o lado e dizer: poxa, a unção está sobre nós,
O mundo espiritual está nos reconhecendo. Eis aí, servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Olha, chegou a hora da gente conquistar este lugar. O Senhor nos deu esse lugar. Seja honesto. Ou se você não é a figura que poderia ser tentada por esse tipo de anúncio como líder espiritual, mas é aquela que se deixa pastorear e seguir por esse indivíduo, eu pergunto a você, você também não ficaria extremamente lisonjeado, enfatuado e seguro, dizendo, poxa, a pessoa que eu ouço e que eu sigo é reconhecida no mundo espiritual. Veja como os enganos são terríveis, como o ego agigantado, o narcisismo paralisam a mente, tiram o discernimento. Veja como a vaidade faz o indivíduo ouvir qualquer declaração lisonjeosa como se fosse coisa boa. Como se qualquer sedução se transformasse num oráculo de Deus. Paulo, no entanto, conhecia Jesus o suficiente para não entrar nessa. Essa é a diferença entre conhecer Jesus mesmo e conhecer um nome J-E-S-U-S, ou o que os outros dizem sobre ele. Quem conhece a Jesus mesmo discerne. Paulo ouviu aquilo, não ficou nem um pouco impressionado, não disse, oba, marketing de graça, a cidade de Filipos agora está sabendo pela boca da adivinha que nós é que somos os caras. Não ficou nem um pouquinho lisonjeado. Ao contrário, ele esperou, no entanto, alguns dias, porque o livro de Atos dos Apóstolos nos diz que foi uma sequência de dias, dia a dia passando, ela gritando a mesma coisa. E Paulo ouvindo aquilo, e ela gritando a mesma coisa. Até que chegou um dia em que Paulo simplesmente parou e disse, chegou, acabou essa história, para de brincadeira. Ele ouviu a mulher dizer aquilo, e diz o texto no verso 18, que isto já se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, em vez de lisonjeado, o que ele ficou foi indignado. Voltando-se, disse ao Espírito. Porque essa é a diferença. Uma pessoa que anda aí nos caminhos da religião, do marketing, da imagem, da autopromoção, da venda, não discerne o Espírito. Só ouve a voz da mulher que está gritando para todo mundo e só se preocupa com o que todo mundo está ouvindo. Paulo não, nem estava preocupado com o que a mulher dizia, nem estava preocupado com o que os outros ouviam, entendiam e interpretavam. Ele estava somente preocupado com o que ele discernia sobre o que fosse aquele fenômeno. E ele sabia que aquilo era um circo de engano, que a mulher tinha poderes espirituais de adivinhação, misturado com paranormalidade, e podia dizer quem ele era, quem Lucas era, quem os outros eram, mas ali não havia revelação nenhuma do Espírito de Deus, apenas adivinhação maligna, para gerar incautos dependentes. Aí ele pare naquele dia indignado, ele se vira e diz, espírito imundo, espírito de adivinhação, sai dela! Quero ver em que clínica de psiquiatria, psicologia, psicanálise isso acontece assim. Eles te dopam em remédios para muitas coisas, em remédios muito bons, cada vez melhores. A neurociência tem feito avanços extraordinários nos últimos 5 anos. Mas ela não tem solução para essas questões aqui. Essas questões se discernem espiritualmente, se resolvem espiritualmente e são resolvidas pela autoridade em fé. Por isto, eu quero concluir, nosso tempo acabou, dizendo a você o seguinte, é a leitura do Evangelho, meu amigo, é a compreensão de como Jesus pensa, ensina, discerne, é o que faz com que você não seja enganado, nem quando o diabo está dizendo que você é bom, nem quando ele está falando a verdade a seu respeito, você entendeu?
Porque a profundidade do discernimento que Jesus quer que a gente tenha é tão profundo que é aquele que faz não me querer ouvir elogios que venham das trevas. Nem quando as trevas falam a verdade a meu respeito, isso me diz respeito. Eu tenho que dizer, aí vem o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Agora, para você ter essa certeza de que de fato vai conseguir caminhar na sua vida sem esses enganos, e eles estão em cada esquina, em cada culto, em cada seita, em cada igreja, em cada papo, em cada livro, é uma multidão de engano, parece que é, mas não é. Para você ter essa certeza, pelo amor de Jesus, eu imploro a você, volte a ler o Novo Testamento. Vá guardando a mente de Cristo em você, porque você vai precisar mais do que nunca de discernimento, porque os dias que se avizinham são muito maus, e quem não tiver a consciência de Cristo, a mente de Cristo, será enganado. Se você quiser estar comigo hoje, se você está vendo este programa num domingo, eu vou estar no Teatro La Salle, todo domingo aqui em Brasília, às 19 horas, 906 Sul, no Teatro La Salle. Você já vinha vendo o endereço passando desde que eu comecei a falar. Vá ao meu site também, milhões têm ido lá, www.caiofabio.com. E lá, se puder, se cadastre e seja um dos que me assistem aí 24 horas por dia, se você quiser, a nossa TV na web, na Vem Ver TV, obviamente, não sou eu falando lá para encher a sua paciência 24 horas. Documentários de arqueologia, paleontologia, neurociência, discussões as mais diversas, temas bíblicos, pesquisas científicas sobre achados bíblicos, tem de tudo lá. É um canal sério, como a maioria dos abertos não teriam nem condição de competir com o conteúdo que está sendo oferecido para quem quer genuinamente se instruir e crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Eu vou ficando por aqui, esperando ver você por aí. Apareça e olhe, não fique impressionado com fanfarrices. Exerça discernimento todo dia na vida, andando apenas no chão firme, na rocha segura, que é o caminho do Evangelho, que é Jesus e mais. É Jesus somente. Um beijo e até por aí. Tchau.